Então, vamos dar prosseguimento com o Cristianismo 2, aula 8b. Como eu cheguei a falar na aula 8a, para os historiadores, a Idade Média compreende o período que vai de 476 depois de Cristo, fim do Império Romano do Ocidente, e termina em 453 com a queda de Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, né? Pois bem, mas para os historiadores da filosofia, filósofos que estudam a história da filosofia, existe uma outra data bem ou tão marcante quanto essa, 476. Foi justamente o fechamento da Academia de Platão, em 529 d.C. Sob o ponto de vista filosófico, muito provavelmente o mais duro golpe dado contra a filosofia, contra a lógica, contra a argumentação crítica e mesmo a liberdade de pensamento. Então você vê aí no texto, logo começando, em 529 d.C., o imperador Justiniano fechou a Academia de Platão, a Academia de Atenas, fundada por Platão, proibindo o ensino de filosofia em todo o império, e assim marcando o fim da era greco-romana e consolidando a entrada na Alta Idade Média. Para muitos filósofos, teria sido esse o verdadeiro marco histórico que dá definitivamente início à Idade Média, porque consolidou decididamente um processo de substituição, veja abaixo, da racionalidade pela religião, da dialética pelo dogma, da filosofia pela teologia, enfim, da razão pela fé. No slide 3, veja só, até a arte vai ser profundamente afetada. A arte medieval muda completamente em relação à arte antiga. Os primeiros cristãos se preocuparam em utilizar a argumentação lógico-formal da filosofia grega, como nós já vimos. E nesse meio é que se desenvolveu o neoplatonismo e foi cristianizado, né? Cada vez mais a visão platônica de que este mundo é onde reside o pecado e a maldade. Por isso deveriam ser evitados todos os prazeres viciosos do corpo. Inclusive, Epicuro foi condenado, né, pela Igreja Católica. Para se chegar à pureza do céu, ao mundo das formas perfeitas e eternas e imutáveis de Platão, que agora, na Idade Média, ganha um novo status, o de a própria mente do Deus Criador. E aí, é claro que esse poder da Igreja Católica vai afetar diretamente todos os momentos da vida social, como, por exemplo, a arte. A arte medieval mudou radicalmente em relação à arte greco-romana. Com o triunfo do cristianismo, o interesse pelo corpo e pelo mundo declinou rapidamente, quase que completamente. Pintura e escultura passaram a existir apenas para ensinar religião, retratar personagens católicos e adornar catedrais. E aí, no slide 4, os dois grandes marcos, digamos, na tentativa de dar um corpo filosófico, né, à religião cristã, católica, a patrística, num primeiro momento, e no final, a escolástica. Os dois nomes principais foram de dois padres, Padre Agostinho de Hipona, com a patrística,
e Padre Tomás de Aquino com a escolástica, como você pode ver aí no texto. Num primeiro momento, o cristianismo se apresenta como patrística, que vai ali mais ou menos do século I ao século VIII, aproximadamente. E depois como escolástica, do fim do século XII até a chegada do Renascimento e o fim da Idade Média. No slide 5, você vê aí os três períodos da patrística. É a doutrina dos padres da Igreja Católica nos primeiros séculos, né, da Idade Média, que apesar das diferenças entre si, possuíam uma unidade, né, em torno da falta de distinção clara entre filosofia e teologia ou religião. A patrística lutou vigorosamente contra os pagãos e as ditas heresias, mas considerava a filosofia grega um instrumento de verdade, ainda que imperfeito, pois seus autores desconheciam Jesus Cristo, que ainda viria bem depois. Então, para os primeiros pensadores da patrística, a filosofia grega, fundamentalmente Platão, teria sido uma espécie de visão do que ainda viria, Jesus. Uma forma imperfeita porque não conheciam Jesus Cristo, mas uma espécie até de como se você colocasse Platão como um visionário, aquele que, de certa forma, em certos momentos, anteviu a vinda de Jesus. Slide 6. Então, a patrística foi a tentativa de conciliar o cristianismo com o pensamento filosófico greco-romano, fundamentalmente Platão, talvez até exclusivamente, né? Muito ligado ao neoplatonismo. E essa filosofia platônica ou neoplatônica era chamado pelos primeiros padres da igreja como de pensamento pagão, porém útil, porém importante, porque principalmente Platão foi visto assim como uma espécie de visionário, um profeta, né, que de maneira imperfeita é, antecipou ou anteviu a chegada de Jesus. Então, mais uma vez, vamos lá. A patrística, olha o texto, o que que ela faz? Ela procura introduzir no mundo greco-romano várias coisas novas e até certo ponto difíceis de aceitar ou impossíveis. A ideia da criação do mundo a partir do nada, isso era inconcebível para o pensamento filosófico racional e até para mim e para os filósofos de hoje, né? Aquela ideia de que é quase que uma unanimidade na filosofia. Do nada, nada pode vir. O pecado original do homem, um Deus único, um monoteísmo, não é? A criação da Trindade una, a encarnação da morte de Deus, Jesus, a ressurreição dos mortos, a patrística, né, os padres, pensadores e formatadores da dita filosofia cristã precisaram explicar a origem do mal, visto que tudo teria origem no Deus Uno, que seria somente bondade pura. Transformou as ideias cristãs em verdades reveladas por Deus e, por serem decretos divinos, em dogmas. Então, nós temos no início do cristianismo uma espécie de platonismo cristão,
é a aproximação que o padre Agostinho de Hipona elaborou entre a filosofia de Platão, a razão, e o cristianismo, fé. Constituiu a primeira grande síntese, união entre o pensamento cristão e a filosofia grega. Ficou estranhamente conhecido como platonismo cristão, né? Aí você pode estranhar. Por que estranhar? Porque Platão veio antes, né? Séculos antes de Jesus. Então, como você cristianizar uma pessoa que já morreu, né? Ou uma ideia que já foi escrita antes? Muitos contestam dizendo que o certo seria um cristianismo platônico e não um platonismo cristão. Mas enfim, você vê no slide 7 aí algumas sentenças atribuídas ao padre Agostinho de Hipona, algumas das suas ideias, suas máximas, que fazem com que a gente já perceba bem a sua formação teológica e até a sua personalidade. Depois você pausa a apresentação e, por favor, dê uma lida, por favor, nas frases mais contundentes de Agostinho de Hipona. Mas a patrística estava fadada a ser absorvida ou mesmo refutada por uma outra era, um outro pensamento na Igreja Católica, a escolástica. Para conter o avanço da religião islâmica, a Igreja Católica se viu obrigada a rever certos conceitos de base platônica. Os pensadores católicos passaram a ler Aristóteles, suas categorias filosóficas e até científicas e lógicas. Ao mesmo tempo, elementos da teologia católica adaptaram as categorias da filosofia aristotélica que começavam a ser ensinadas nas escolas das catedrais e nos mosteiros. Assim nascia a escolástica. Mas o pensamento cristão, como você lê aí no texto, durante a Idade Média, aos poucos foi deixando de se fundamentar, no platonismo para assumir categorias de Aristóteles. E o principal nome dessa passagem foi o padre Tomás de Aquino. A escolástica foi um grande choque cultural que mudou o rumo da Igreja Católica e teve sua principal fase no século XIII. E o padre Agostinho de Hipona deixou de ser o eixo do pensamento cristão e até mesmo a filosofia natural de Aristóteles se agigantou diante da teologia. Então você vê aí no slide 9 que na segunda metade do século XII chegam às universidades as traduções hispânicas de versões árabes das obras de Aristóteles. Segundo momento do cristianismo, a escolástica já se confunde com a Idade Média. Os ensinamentos e valores cristãos são claramente travestidos de elementos gregos provindos principalmente de Aristóteles. Então, a escolástica foi a abordagem filosófica dominante na Europa católica por um longo período, que foi do século XI ao século XVI, quando entra já o seu desgaste, já começa a se perder frente ao Renascimento. Então, Tomás de Aquino foi um teólogo considerado por muitos como até mesmo um filósofo escolástico, porém ele mesmo jamais se considerou um filósofo. Inclusive, criticava, né, os filósofos por acreditar que eram pagãos
e que estavam sempre aquém da verdadeira e correta sabedoria encontrada na revelação cristã. Na Idade Média, a busca pelo conhecimento não poderia entrar em choque com o organum, conjunto de textos aristotélicos, e principalmente não podia entrar em choque com os textos bíblicos. Mas a obra de Aristóteles deveria ser adequada, se adequar aos dogmas cristãos, sendo sempre a razão usada como serva da fé. Então, a lógica deveria ser usada para fundamentar ainda mais os preceitos cristãos. Então, Tomás de Aquino foi o grande nome da escolástica e, até inspirado em Aristóteles, escreveu a frase que você vê aí abaixo do slide 11. Percebam que é praticamente uma cópia do que Aristóteles já havia dito muitos séculos atrás. Antes. O padre Tomás de Aquino quis organizar os argumentos e elementos racionais da filosofia aristotélica justamente para defender as verdades cristãs. Seu principal objetivo nesse aspecto, foi o de não contrariar a fé cristã. Tomás de Aquino transformou parte do pensamento aristotélico numa espécie de ferramenta argumentativa e para expandir seu pensamento e empreender uma sistematização da doutrina cristã. Então, no slide 12, marcado em amarelo, você vê a frase, sendo a razão subordinada à fé. Esse é um detalhe fundamental da escolástica e de toda a doutrina católica medieval. O padre Tomás de Aquino elaborou 5 argumentos que ficaram conhecidos como as 5 vias de Aquino, que ele chamou de provas da existência de Deus. A primeira via é a do primeiro motor aristotélico, Aristóteles chamou de primeiro motor. Pelos sentidos, seria possível observar que tudo que se move é movido por outro. E como é impossível uma série infinita de motores, logo deve ter existido um primeiro motor, aquele justamente que permaneceu imóvel. E o primeiro motor de Aristóteles, Tomás de Aquino simplesmente chamou de Deus. A segunda via é a do ser eficiente. Nada do que existe é causa de si mesmo, pois todas as coisas existentes são efeitos de uma causa anterior, a lei da causa e efeito, que você já ouviu falar. E isto remete a uma causa primeira, que não tenha sido causada por ninguém ou por nada. Essa causa primeira seria, para Tomás de Aquino, Deus. A terceira via, o ser perfeito. Para que se possa valorar um ser, mensurar, deve existir uma escala de graduação, de comparação, que possua um grau mínimo e um grau máximo. O grau máximo de perfeição, para Tomás de Aquino, só poderia ser Deus. A quarta via de Tomás de Aquino é a do ser necessário e o ser contingente. Os seres são contingentes, pois podem existir e deixar de existir. Porém, é impossível que todos os seres sejam contingentes, pois, do contrário, alguma vez nada teria existido. E como do nada nada vem, deve haver um ser necessário que explique e fundamente a existência dos demais seres. E este ser, para Tomás de Aquino, só poderia ser Deus. E, finalmente, a quinta e última via, a causa final ou finalidade do ser.
Há uma ordem no universo e todas as coisas tendem para um fim. Logo, existe algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas à sua finalidade. E a isso Tomás de Aquino chamou de Deus. Veja que todas as vias têm em comum o princípio da causalidade herdado de Aristóteles, de um mundo hierarquicamente ordenado. Então ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.